Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar para vocês o caso de Jason Moss, a última vítima do serial killer John Wayne Gacy. Jason Michael Moss nasceu no dia 3 de fevereiro de 1975 em Bethpage, Nova York. Não se tem muitas informações sobre a sua infância e seus pais. O que se sabe é que ele era uma criança bem normal, com vários amigos, muito comunicativo, ele ia bem na escola, ele sempre tirava notas altas, era o xodó dos pais, o orgulho dos pais. Na década de 90, o Jason ele já estava com 18 anos e ele tinha muita vontade de seguir carreira no FBI. Ele queria muito ser um agente do FBI. Nessa época, ele já estava quase se formando na Universidade de Nevada, em Las Vegas. E para trabalho de conclusão de curso, ele decidiu fazer uma pesquisa onde ele estudava e tentava entender um pouco a mente de assassinos em série. Para esse trabalho, então, ele decidiu enviar cartas para 5 assassinos em série, que na época já estavam presos, já tinham sido condenados, 5 assassinos até que famosos. Os criminosos selecionados pelo Jason foram Charles Manson, Richard Ramirez, Henry Lee Lucas, Jeffrey Dahmer e John Wayne Gacy. Sobre esses criminosos, ainda tinha algumas investigações na época que estavam em andamento. E uma das intenções também do Jason com esse trabalho era ganhar a confiança deles para que, quem sabe, ele pudesse ajudar nessas investigações, pudesse ajudar a solucionar alguma investigação que estava em andamento. E claro que também, um trabalho desse, ajudaria ele a entrar no FBI. Antes de começar esse projeto, antes de começar a enviar carta para esses criminosos, o Jason fez uma pesquisa extremamente intensa sobre cada um deles, tentando identificar a personalidade, o que chamaria a atenção deles ou não, porque nas cartas que ele enviava para esses criminosos, ele não era ele totalmente, não era a identidade dele totalmente ali. Ele tentava passar nas cartas uma personalidade que fosse atrair esses criminosos. Nessas cartas, o Jason também ele passava a imagem de uma pessoa que admirava o que eles tinham feito, Ele era meio que um discípulo, desses criminosos. Ele teve ali uma troca de correspondência com esses criminosos, mas dos 5 que ele selecionou, ele teve a proximidade maior, a troca de carta ali, a correspondência entre eles ficou um pouco mais intensa, foi com o John Wayne Gacy. Eu não vou entrar tanto em detalhes aqui de quem foi John Wayne Gacy, até porque ele é um serial killer bastante falado na internet. Tem vários vídeos aqui no YouTube sobre esse serial killer. Basicamente, no decorrer de 6 anos, o Gacy ele abusou e matou 33 adolescentes e escondeu os corpos de todos eles no sótão de sua casa. Ele também se vestia de palhaço para poder atrair esses adolescentes e cometer os crimes. Nas cartas que o Jason trocava com Gacy, ele assumiu a personalidade de um jovem homossexual, bastante ingênuo e que poderia ser facilmente manipulado. O Jason e o Gacy, nesse período que eles estavam se correspondendo, eles trocaram mais de 100 cartas. Algumas dessas cartas eram um pouco explícitas, O Gacy, ele detalhava, explicava tudo para o Jason sobre algumas atividades amorosas que ele queria fazer com o Jason. Inclusive, alguma das cartas tinha até desenhos explícitos. Após alguns meses de correspondência, os dois começaram a se falar todos os domingos por telefone. E na maioria das vezes o assunto era as fantasias amorosas do Gacy. Em um certo momento, o Gacy convidou o Jason para ir visitá-lo na prisão. Ele estava preso e estava próximo de ser executado. A execução dele aconteceria dali a 2 meses. O Jason ele acaba aceitando. Na época, o Jason ele estava com 19 anos. Chegando lá, o Jason ele foi visitar o Gacy.
Ele foi imaginando que teria uma visita supervisionada, né? Que chegando lá eles iam ficar em uma sala com vários guardas vigiando, né? Até pelo potencial do Gacy. Mas foi diferente. Os policiais conduziram o Jason até uma sala. Nessa sala só tava o Gacy lá dentro. O policial que conduziu ele até lá saiu da sala e trancou a porta, deixando os dois lá dentro sozinhos. O Jason ficou bastante nervoso, principalmente na hora que ele foi olhar para ver se a sala tinha câmeras, né? Porque aí alguém poderia tá monitorando. Ele percebeu que as câmeras de vigilância estavam viradas para a parede, né? No caso, não teria ninguém vendo nada, né? O Gacy poderia fazer qualquer coisa ali com o Jason, que o Jason, com 19 anos na época, ele não conseguiria se defender muito provavelmente. Os dois sozinhos lá na sala, a primeira coisa que o Gacy deixou bem claro pro Jason foi que ele que estava no controle de tudo e que quem havia sido manipulado esse tempo todo que eles estavam se correspondendo era o Jason. Durante essa visita, o Gacy passou todo o tempo humilhando e torturando psicologicamente o Jason. Ele também chega a ameaçá-lo, dizendo que ele tinha seguidores fora da prisão que poderia matar ele com um piscar de olhos. Era só ele pedir que qualquer coisa era feito por ele. O Gacy claramente queria ter relação amorosa com o Jason ali naquela sala. E depois assim que ele tinha torturado o Jason já bastante psicologicamente e que ele começou a ficar um pouco mais agitado, mostrando essa intenção para ele, por sorte do Jason, um guarda apareceu. Depois disso, né, com essa experiência assim que o Jason ele considerou terrível, ele cortou contato com todos os serial killers que ele estava trocando cartas, né? E pouco tempo depois, o Gacy foi executado. O Jason ficou tremendamente abalado com essa experiência que ele teve com o Gacy. E depois disso, ele passou a acreditar que ele teria sido a última vítima do John Wayne Gacy. Bom, depois disso, o Jason ele terminou a faculdade e serviu como estagiário no Serviço Secreto dos Estados Unidos e no Bureau de Álcool, Tabaco e Armas de Fogo. Ele decidiu que queria se formar em Direito e em 2002 conseguiu se formar na Faculdade do Direito da Universidade de Michigan. Ele trabalhava em um escritório de defesa criminal em Henderson, no Nevada. A essa altura, ele já estava casado com Charlotte Moss. Mesmo com o Jason tentando seguir a vida, né? Tendo se formado em outra área depois, né, em direito, ele se casou, mesmo ele tentando seguir sua vida, isso era algo que perturbava muito ele. Ele conta, inclusive, que ele tinha vários pesadelos, direto ele sonhava com isso, ele se pegava assim do nada, pensando em tudo que tinha acontecido naquela sala fechada com o Gacy, né, tudo que poderia ter acontecido se aquele guarda não tivesse aparecido ali em certo momento. E ele foi guardando aquilo que ele foi ficando um pouco mal. E ele teve uma ideia de escrever um livro. Ele pensou que se ele colocasse todo esse sentimento dele, tudo que ele pensava, tudo que ele passou com o Gacy para fora, ele poderia deixar isso para trás, deixar essa experiência, né, para trás e continuar vivendo bem. O livro foi lançado em 1999 com o nome A Última Vítima. Porém, infelizmente, o Jason nunca se recuperou, mesmo após a publicação desse livro. E no dia 6 de junho de 2006, ele comete suicídio em sua casa, em Henderson, no Nevada. A data do seu suicídio, 6/6/2006, é alvo de algumas teorias. Algumas pessoas acreditam que ele escolheu essa data porque, para ele, essa data teria algum significado. De acordo com o coautor do Jason, o Kotler, o Jason ele teria se aprofundado muito em coisas do coisa ruim, né? E isso tanto quando ele foi conversar, né, trocar cartas com esses criminosos e também para poder escrever o seu livro. E com essa afirmação, né, do Kotler, essa teoria ela acaba ganhando um pouco mais de força, né, que depois de toda essa pesquisa,
o Jason, ele acabaria tendo se envolvido também nessas coisas um pouco mais obscuras. Em 2010, o livro do Jason, ele virou filme, de nome Prezado Sr. Gacy. Claramente, né, na época que o Jason foi fazer esse trabalho, né, de conclusão de curso, ele não tinha a experiência nem a maturidade para poder lidar com mentes tão distorcidas quanto a desses criminosos. Na época ele tinha 18, 19 anos e por causa dessa obsessão dele, né, de entender o que se passava na cabeça deles, né, a vida dele acabou virando uma outra coisa, não era o que ele esperava. Né? Comentem aqui embaixo se vocês já tinham ouvido falar nesse caso, né? Realmente o que dá a entender é que o Jason realmente foi a última vítima do John Wayne Gacy. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Se ainda não é inscrito, não se esqueçam de se inscreverem, de deixar o like e de compartilhar com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau!